Acho sempre curioso quando uma pessoa cristã se refere a alguém não cristão e diz: essa pessoa ela é tão boa, só lhe falta ser cristão. Quase sem darmos conta, estamos a afirmar que a salvação é um pormenor, um aspecto menor da vida da pessoa e que, possivelmente, mais dia menos dia, essa pessoa pode vir a ser salva. Por outro lado, pensamos que alguém tão terrível terá muita dificuldade em ser salvo, até porque a sua vida não parece compatível com a salvação. Esquecemos assim que o Espírito Santo tem poder para transformar qualquer tipo de coração, dando às pessoas o desejo de terem Jesus como seu Salvador e Senhor. Agora a pergunta é quanto a nós. Será que nós desejamos ter Jesus como o nosso Salvador e Senhor? Haverá satisfação na nossa vida em Jesus, ao ponto de podermos perder tudo e podemos dizer: eu sou feliz com Jesus? Haverá algo que, se nós perdemos na nossa vida, nós vamos dizer: a minha vida deixou de fazer sentido porque eu perdi aquilo? Ou estamos, por outro lado, também a sentir falta de alguma coisa que não conseguimos dizer, não conseguimos afirmar: eu vivo satisfeito com a minha vida? O título da mensagem de hoje é Só lhe falta. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. No livro de Marcos nós podemos compreender quem Jesus é, principalmente nos 9 primeiros capítulos, para depois entendermos quem nós devemos ser. A salvação vem antes da obediência. O desejo de obedecer é a consequência da salvação. Para que fique ainda mais claro, nós não somos salvos por obedecer, mas nós somos salvos para obedecer a Deus. A partir do capítulo 10, então podemos perceber o que é que Deus espera daqueles que seguem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Jesus começa por mostrar que os seus discípulos vivem para mostrar ao mundo, através do seu casamento, o amor de Jesus pela Igreja e o amor da Igreja por Jesus. Hoje nós iremos perceber como as pessoas devem seguir a Jesus, como é que elas devem, e para seguir a Jesus elas precisam de aceitar Jesus não só como seu Salvador, mas também como seu Senhor. É impossível aceitarmos só a salvação e não o senhorio de Jesus Cristo. Vamos então ler o versículo 17. E pondo-se, a ideia aqui é partiu, Jesus estava a caminho de Jerusalém, da cruz. Correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus estava a caminhar para o fim do seu ministério terreno. A sua popularidade era notória. As pessoas faziam de tudo para ir ter com Jesus, como foi este homem. Quem era este homem? Lucas 18 a 23, podemos ver que ele era muito rico e que tinha uma posição de prestígio na sociedade. Mateus 19, 20 diz-nos que ele era jovem, ou seja, era um jovem rico e proeminente na sua sociedade. E o que é que fez este homem? Diz o texto que assim que viu Jesus, foi imediatamente a correr ao seu encontro e prostrou-se diante de Jesus. Dobrou-se perante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Marcos, ao dar esta ênfase, mostra-nos assim que não era normal um homem com aquele estatuto na sociedade ir a correr, prostrar-se diante de alguém. Marcos estava-nos a dizer que este homem, apesar de ser rico, proeminente, ele era humilde, porque correu diante de todos e ajoelhou-se perante Jesus. Também havia insatisfação na sua vida, mesmo tendo tudo aos nossos olhos, quando diz, reparem no texto: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabe que lhe faltava alguma coisa, ou precisava de fazer alguma coisa para ter a vida eterna. Ele conhecia o conceito de vida eterna no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 12, versículo 2, para dizer que eu quero fazer parte do reino futuro. Eu quero fazer parte do reino futuro. Ele tinha o presente garantido financeiramente, mas sabia que não tinha o futuro espiritual garantido. Ele queria fazer alguma coisa. Não tinha percebido que a vida eterna não é apenas sobre a eternidade, como também a vida eterna influencia a nossa forma de viver no presente. Nós devemos desejar a vida eterna não só pelo que nos está reservado nos céus,
mas devemos desejar a vida eterna para que ela já nos influencie na forma como nós vivemos uns com os outros. Apesar da sua sinceridade, este jovem rico era legalista. Achava que podia fazer alguma coisa para ser salvo, quando a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Os legalistas acham que o pecado é só externo. Não têm a capacidade de analisar as intenções dos seus corações. Não percebendo dessa forma que o pecado também é interno, que o pecado está acima de tudo no nosso coração. E olharmos para esta vida, podemos pensar que estava tão perto de ser salvo. Só lhe faltava ser salvo. Quando na verdade ele estava longe. Porque não tinha entendido nada sobre a graça de Deus, que é um dom imerecido da salvação. Será que este jovem sabia que Jesus era o Filho de Deus, mesmo tendo dito bom mestre? Vamos ler, o texto é que nos tem que responder. Versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então Jesus, apesar de ter mostrado empatia, indica ao jovem rico que a sua simpatia para com ele ao chamar bom mestre mostrava que não sabia com quem estava a falar. Não tinha entendido que Jesus era e é Deus. Por isso, Jesus diz-lhe: chamaste-me bom quando só Deus é bom. Jesus não está a negar que ele é bom. Não. Mas afirma que só há uma pessoa boa, Deus, para mostrar àquele jovem que ele, Jesus, era o próprio Deus. Apesar de ter corrido, apesar de se ter prostrado, apesar de ter chamado bom mestre, Jesus estava a mostrar que a sua resposta era superficial, porque não conhecia a Jesus. E Jesus conhecia o coração deste rapaz. Jesus conhece os nossos corações. É a verdade que nós encontramos em João 2:25. E não precisava que alguém a Jesus, desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo conhece os nossos corações. Nós podemos enganar uns aos outros, mas a Jesus ninguém engana. Além disso, Jesus estava a dizer-lhe que para ir a ter Deus é preciso ser-se perfeito, quando só há uma pessoa perfeita, o próprio Deus. Está a mostrar-lhe que há um problema de separação entre o homem e Deus. Foi por isso que Jesus mostrou-lhe os mandamentos, para dizer, olha, há um problema, há uma separação entre o homem e Deus que é bom. Vamos ver, então, isso mais claramente no versículo 19. Jesus a dizer, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus fala aqui neste texto da lei de Deus, os últimos 5 mandamentos dos 10, porque através da lei nós temos o conhecimento do pecado. Só há conhecimento do pecado através da lei de Deus. É o apóstolo Paulo que afirma isto em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 2 aspectos importantes e interessantes ao mesmo tempo. Qual a razão de Jesus ter falado apenas dos últimos 5 mandamentos? Será que ignorou os 5 primeiros? Não. A obediência, assim como a desobediência, a estes mandamentos, a estes 5 mandamentos, são facilmente perceptíveis. Jesus fala dos 5 mandamentos que são facilmente perceptíveis se nós somos pecadores ou não. Em segundo lugar, que também é muito interessante, Jesus, em vez de dizer não cobiçarás, conforme o mandamento em Êxodo 20 diz, não defraudarás ninguém. Para mostrar a este jovem o espírito da lei. Como quem diz, eu estou a parafrasear, estou a aplicar esta doutrina à tua vida para dar-te uma possibilidade de perceberes o teu coração, pois não deves deixar de dar ao outro o que lhe é devido. Seja na sua reputação, seja até como empregado, não deves deixar de dar ao outro aquilo que lhe é devido. Como é que este jovem reagiu a estes 5 mandamentos que são facilmente perceptíveis? Versículo 20. Então ele respondeu, mestre, reparem na diferença, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então o jovem rico já não chama de Jesus de bom mestre. Porque Jesus tinha-lhe dito que bom é só Deus. E mostra mais uma vez a ignorância deste jovem com quem estava a falar. Se ele soubesse que Jesus era Deus, ele teria dito novamente bom mestre. E não o fez.
Para além disso, este jovem rico achava-se bom. Ele tinha a convicção, ao dizer tenho observado tudo desde a minha juventude, ele tinha a convicção que nunca tinha matado ninguém. Esqueceu-se, por exemplo, de Provérbios 18, 21, nós lemos onde podemos matar alguém através das nossas palavras, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Não, eu nunca matei. Nunca tinha cometido adultério contra a sua esposa, nem fisicamente e nem com o olhar. Nunca tinha roubado, nunca tinha dito mal de ninguém. Tinha sempre, inclusive, honrado aos seus pais. Achava-se obediente desde pequeno. Ele achava-se bom. Ele adorava-se, mas não adorava a Deus. E por isso não tinha a capacidade de discernir o seu pecado. Como respondeu Jesus? Aquele que tinha dito que bom era só Deus, e este jovem estava a dizer, eu sou bom, porque eu obedeço a tudo. Se Jesus até este momento deu a doutrina ao jovem, agora vai aplicar essa doutrina à sua vida. Isto mostra-nos que conhecer a doutrina sem aplicar à nossa vida não serve rigorosamente de nada, porque Jesus não nos chamou para ser teólogos, conhecedores da doutrina, mas chamou-nos para nós sermos discípulos, aqueles que conhecem a doutrina, mas que também que aplicam à sua vida. Vamos ver, versículo 21. E Jesus, fitando, a ideia aqui da palavra no original é olhando diretamente nos olhos, amou. A palavra amar aqui é a forma mais sublime do amor. E disse, só te falta uma coisa. Vai, vendo tudo o que tens, possuis, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Vem atrás de mim. Perante a resposta do jovem, Jesus amou antes de dizer alguma coisa. É muito interessante. Antes de lhe dizer alguma coisa, Jesus amou. O que mostra a intensidade de Jesus quando fala com alguém. Amor. Nós podemos dizer a verdade, mas se não dissermos a verdade, em amor para nada serve. Então, Jesus está aqui a dizer ama e depois fala. Então, não tenhamos dúvidas que Deus ama e sente compaixão pelas pessoas que estão perdidas. É preciso precisamente esta compaixão e amor que nós devemos ter, então, antes de falar da verdade às pessoas. Inclusive, muitas verdades são perdidas pela maneira como nós falamos. E o que é que Jesus disse? Reparem. Jesus apontou-lhe uma falha, não quer dizer que não tivesse mais, mas que esse pecado não permitia que Jesus fosse o seu dono. Jesus desafiou a vender tudo o que tinha e a dar esse dinheiro aos pobres. Pergunta o que é legítimo. Será que Jesus estava a defender a salvação por meio das obras? Precisas de vender para ser salvo? Defender a salvação pela filantropia? Ao longo da Bíblia nós podemos perceber que Deus nunca pediu a ninguém para vender todos os seus bens e darmos aos pobres para nós sermos salvos. Se fosse assim, Jesus não tinha ido fazer nada à cruz. Jesus estava a mostrar ao jovem rico que ele podia até obedecer à segunda parte dos mandamentos, aqueles que eram visíveis, mas faltava-lhe obedecer à primeira parte dos mandamentos, aos primeiros 5 mandamentos, que diz que, e resumindo, ama a Deus acima de todas as coisas. E ele amava mais a riqueza do que a Deus. Este jovem possuía muita riqueza, como também a riqueza possuía o seu coração. Jesus diz-lhe, para ter a vida eterna, precisa de tê-lo como Senhor. Por isso diz-lhe, tudo o que tu tens, isso é meu. E se é meu, tu deves fazer tudo aquilo que eu quero. Como dizia Abraham Kuyper, não há um centímetro desta vida que Jesus ou que Deus não clame, isto é meu. E este jovem não tinha percebido. É interessante notar que Jesus, ao pedir tudo, não lhe diz que ele vai ficar sem nada. Reparem novamente no texto. Se o jovem reconhecesse que tudo era de Deus, ele teria um tesouro reservado nos céus. A prova do amor de Jesus também é vista com este desafio a seguir. Segue-me. Confia em mim. Vende tudo o que tu tens. Larga o teu Deus. E tem-me em mim como Deus da tua vida. Segue-me. Esta palavra tem a ideia de nega a ti mesmo. Diz não ao teu eu. Diz não aos teus desejos pessoais e segue-me. Tem-me a mim como o teu tesouro.
Será que este jovem estava disposto a perder toda a riqueza pela riqueza reservada nos céus? Será que este jovem estava disposto a perder tudo aqui na terra pela alegria que lhe estava proposta, pelo tesouro que lhe estava proposto nos céus? Versículo 22. Ele, porém, contrariado, a ideia aqui é desencorajado, triste, com esta palavra retirou-se, mudou de direção, porque era dono de muitas propriedades. Então este jovem ficou triste porque tinha muitas propriedades e não queria perder tudo pela riqueza eterna. Desejava ter a vida eterna, mas não estava disposto a perder a sua riqueza terrena. Queria Jesus como seu Salvador, mas não desejava ter Jesus como seu Senhor, pelas implicações que isso tinha na sua vida. Adorava a riqueza, mas não adorava a Deus o suficiente para largar a riqueza. Preferia ter a sua riqueza, ainda que vivesse insatisfeito, do que encontrar toda a satisfação em Jesus. Não é em vão que nós lemos que o jovem ficou triste em vez de ter ficado arrependido. Com a vida deste jovem nós podemos tirar pelo menos duas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, tu não te consegues salvar. Jesus mostrou a este jovem que, por sermos pecadores, nós não conseguimos salvar-nos. E por isso nós precisamos de um Salvador. Tiago 2,10 diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto que seja, torna-se culpado de todos. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos na vida. Todos nós já falhamos ou na ação ou no pensamento. E por isso nós precisamos de um Salvador. Apesar de não conhecer a vida de todos os que estão presentes, e damos graças ao Senhor por vermos a igreja cheia, de uma coisa eu tenho a certeza. Falhamos. Paulo diz esta verdade em Romanos 3,23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por isso nós estamos destituídos, nós estamos separados de Deus. No entanto, Jesus não nos deixa perdidos no nosso pecado. Jesus veio quebrar essa separação. Ele veio viver a vida de forma perfeita no nosso lugar. Ele é o bom mestre. Ele é o bom Deus. E foi até à cruz para suportar a ira de Deus sobre todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e que precisam de um Salvador e de um Senhor. Essa é a verdade que nós encontramos em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus viveu a vida de uma forma perfeita. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez Jesus pecado naquela cruz, para Ele levar sobre si a ira e dar-nos a justiça de Deus, para assim nós termos acesso ao próprio Deus. Na cruz não houve uma troca justa. Foi graça. Graça maravilhosa. Jesus desafia-nos então a reconhecer os nossos pecados, como fez este jovem rico. Se reconheces que és um pecador, pede perdão a Deus pelos teus pecados. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. O arrependimento não é apenas o início da nossa caminhada cristã. O arrependimento é o nosso caminho diário, até que Deus nos chame para si. Não pensemos assim, ok, eu já fiz a oração do pecador, como se existisse na Bíblia, a oração do pecador, já levantei o braço, eu já sei que sou salvo, então o arrependimento já não é para mim. Não é verdade. O arrependimento é o início da caminhada, mas é o nosso caminho até que Deus nos chame para si. Ninguém está aqui esta manhã para celebrar a sua perfeição, mas a perfeição de Jesus. E ao celebrarmos a Jesus, nós queremos dizer-lhe, eu quero viver a Jesus como tu viveste. Uma pessoa salva tem então o desejo de honrar o seu Salvador na maneira como vive, pedindo perdão constantemente pelos seus pecados e lutando para viver para a glória de Deus. A diferença entre um cristão e um não cristão é que nós podemos até cometer os mesmos pecados, mas logo a seguir, ao passado algum tempo, nem que venha alguém como o profeta Natan que alertou David, quando nós somos chamados à verdade, nós dizemos assim, eu pequei. Não queiras ser o herói da tua vida.
Na Bíblia nós não encontramos nenhum herói, porque todas as histórias da Bíblia, desde o início até ao fim, elas clamam. Todas as vidas, desde o Gênesis até o Apocalipse, elas clamam por um Salvador. Tu não és o herói da tua história, eu não sou o teu herói. Ninguém é herói de ninguém, a não ser Jesus Cristo. Jesus é o Salvador da tua vida? Será que já o conheces como teu Salvador, mas na tua vida não tem havido confissão de pecados? Será que o pecado já não te faz confusão na vida? Se isso acontecer, pede-lhe perdão. Pede perdão a Deus. E lembra-te, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Não resolvam naquela oração que os cristãos têm de errada, perdoa todos os nossos pecados. Não, isso não é bíblico. Confessa o teu pecado. Discrimina. Diz ao Senhor qual é o teu pecado. Pede-lhe perdão. E Ele vai-te perdoar. Infelizmente ainda dizemos sobre algumas pessoas, só lhe falta ser salvo. No entanto, se lhe falta um Salvador, falta-lhe tudo. Tu não consegues salvar a ti próprio, mas Jesus pode salvar-te. Por isso arrepende dos teus pecados e, a segunda aplicação, desiste do teu eu. Jesus desafiou este jovem a vender tudo o que tinha na vida para que Jesus se tornasse a razão do seu viver. Ele ficou muito perturbado porque não estava disposto a abandonar o seu eu. Não sei se Jesus nos diria a mesma coisa, vendo as riquezas. A mim, pessoalmente, não diria isso. Mas eu não sei a cada um de vós o que é que Jesus diria. Vai e vende, vai e desiste. Desiste do teu eu. Não tenhamos dúvidas que Jesus destrói o nosso ego. Como pode também a desafiar-nos a perdermos tudo para compreendermos que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Jesus dá, às vezes, a volta à nossa vida. Mexe-nos em áreas que nós ficamos perturbados para entendermos que Jesus é a nossa alegria, a nossa satisfação. Que Jesus pode destruir o nosso ego para percebermos que então nele nós temos tudo o que nós precisamos. Jesus não tem qualquer compromisso com as coisas que te agradam. Jesus também não é o nosso servo que responde afirmativamente à nossa lista de interesses. Se Ele é Senhor, Ele não é servo. Nós é que somos servos. E às vezes nós desanimamos porque Deus não responde às nossas orações, aos nossos pedidos. Não devemos querer Jesus para conseguirmos o que desejamos. Devemos sim ter Jesus para vivermos de acordo com a sua vontade. Vivemos tempos onde falar da cruz, da confissão ou discipulado quase se torna uma ofensa. A cruz está a ser deixada de parte. A ira de Deus quase que já não se fala. O pecado, o perdão deixam de existir. Muitos grupos religiosos já estão a caminhar pelo coaching. Eu no centro, tu podes ser o teu herói, tu podes conseguir aquilo que queres, Jesus vai te dar, basta pensar, eu declaro a bênção do Senhor e essas coisas todas, e não tem qualquer base bíblica para isso. Creio que Dietrich Bonhoeffer traduz bem esta ideia. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem a confissão de pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Cristo vivo e encarnado. Graça barata é essa questão a vender por aí. Não tenhamos dúvidas, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para ser o bem supremo da nossa vida. Jesus veio para ser Salvador, mas também o Senhor. Agora lembrem-se do seguinte. Apesar de Deus nos exigir total rendição, Ele mostrou o seu amor por nós ao entregar o seu Filho Jesus. Porquê é que Deus nos pede tudo? Porque Ele deu tudo. Se abríssemos a Bíblia em Gênesis 22, podíamos ler sobre a história de Abraão e Isaac. Abraão não podia ter filhos. E Deus deu-lhe esta alegria quando Abraão já era velho.
No entanto, passado alguns anos de Isaac nascer, o que é que Deus lhe pediu? Dá-me a vida do teu filho, o teu único filho. Entrega a vida do teu filho no altar. Abraão aceitou esse desafio de entregar tudo o que tinha. E o anjo de Deus, na hora H, diz-lhe: não o mates. Para. Agora vejo que me amas. Ou vejo que amas a Deus, porque não negaste a vida do teu filho, o teu único filho. Deus poupou a vida de Isaac, porque o seu sacrifício não servia para salvar a vida de Abraão. E não servia para salvar a nossa vida. No entanto, Deus não poupou a vida do seu filho na cruz. Nós também sabemos que Deus nos ama, porque o próprio Deus não poupou a vida do seu filho, o qual foi até à cruz para levar sobre si a ira de Deus. Haverá amor maior que este? Tens dúvidas do amor de Deus por ti? Quando Ele entrega o seu único filho para dar a sua vida naquela cruz? Eu digo-vos, há aqui pessoas a quem eu amo mesmo muito, mas eu não entregava a vida dos meus filhos por ninguém. Quer dizer, às vezes em alguns momentos era capaz. Mas não entregava a vida de nenhum deles. E Deus fez isso. Este Deus que nos pede tudo, então é o mesmo Deus que deu tudo para que pudéssemos ser salvos do nosso pecado. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que é que o jovem rico queria, mas tenha a vida eterna. Então, através desta história do jovem rico, Jesus mostra-nos que não é pelo que fazemos ou pelo que temos que nós seremos salvos. Nós seremos salvos mediante aquilo que Jesus fez por nós. Nós seremos salvos mediante o que Jesus fez por nós. E quando nós temos esta noção, nós podemos dizer aquilo que Paulo diz em Atos 20:24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida por preciosa. Gálatas 2:20, por isso já não é mais o meu eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Então a vida eterna já não é só uma coisa do futuro, mas é algo do presente. Viver a vida eterna modifica o nosso futuro, modifica o nosso passado, porque foi perdoado, e modifica o nosso presente. Tenhamos coragem de dizer a Jesus: Tu és o meu Rei. Eu não quero mais o que eu desejo, Jesus. Eu quero o que Tu queres, como também não quero o que Tu, Jesus, não queres. Tu és o meu Rei. E se alguém olhar para nós, em vez de dizer só lhe falta Jesus, possa dizer: Ele tem Jesus. E se Ele tem Jesus, Ele tem tudo. Se não tem Jesus, não tem nada. Jesus é tudo. Oro para que cada um de nós possa ter o desejo sincero de estar mais perto de Deus, mesmo que seja a dor a unir-nos a Ele. Mais perto quero estar. Que este possa ser o nosso desafio, de dizermos ao Senhor Deus: eu quero estar perto de Ti, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que eu não confio em Ti. Perdoa-me pelas vezes em que são as riquezas, ou a fama, ou as palavras das pessoas que me fazem fazer viver. Eu quero viver com base na identidade de ser um filho de Deus. Mais perto quero estar, nem que seja a dor, a unir-nos a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe.